Portugal, um país que não é de primeiro mundo como muitos pensam, e que é na verdade um país que não aprende. Nesse vídeo vou deixar duras verdades que a maioria dos portugueses detestam ouvir, e muitos imigrantes desconhecem, mas que sempre funcionam para que respeitem brasileiros em Portugal. É muito provável que Portugal sempre terá os piores salários da Europa e que sempre dependerá de imigrantes, por ser um país que estrategicamente se colocou na condição em que está, tanto por conveniência política tanto pela notável incompetência em aproveitar mão de obra estrangeira altamente qualificada, assunto que já foi explicado nos outros vídeos anteriores a esse, e graças à xenofobia e também por sua total dependência da União Europeia. Tendo adotado uma política de subserviência econômica, por sua utilidade para a União Europeia e em função de sua atividade logística e portuária, para o escoamento de mercadorias. Portugal quase não tem indústrias nacionais, e sendo que as que tem, são muito pouco expressivas, estando ligadas ao setor alimentício, o que não é a base de sustentação para nenhuma das grandes potências econômicas mundiais. As economias mais poderosas do mundo estão onde estão por sua indústria de produtos de alto valor agregado, ricas em tecnologias desenvolvidas por esses mesmos países, e que resultaram em produtos e serviços modernizados e de alto valor agregado. Além de uma balança comercial favorável, esses países têm o poder de ditar preços ao mercado. Portugal depende quase 100% dos países mais industrializados e de economia sólida, assim como o Brasil também depende. A diferença é que o Brasil não depende de mão de obra imigrante da mesma forma como Portugal depende do Brasil e de outros imigrantes. O turismo, agricultura e indústria alimentícia e têxtil são os pilares da economia do país, o que já basta para o desqualificar como país de primeiro mundo, e que só não está em situação pior, por ser membro da União Europeia. A evidência da dependência de outros países acontece de várias maneiras, inclusive tendo como maioria entre as multinacionais no país, gigantes alemãs e de outros países. Só alemães, são mais de 300 empresas, 750 empresas francesas e 1.200 empresas espanholas, dentre outras, inclusive sendo o país que mais atrai agências de terceirização de serviços, o que também justifica ter um dos piores e mais defasados salários da União Europeia. O baixo poder de compra dos salários em relação aos outros países é o que provoca a saída do país dos cidadãos portugueses mais qualificados que vão buscar melhores salários em outros países e que obviamente vão deixar seus imóveis alugados por preços cada vez mais abusivos, ao ponto de chegar ao revezamento de dormitórios em esquemas de turno nos imóveis alugados por imigrantes. Enquanto que para vagas de trabalhos de média qualificação deixados pelos portugueses sobram os empregos para os estrangeiros, porém com salário muito abaixo em relação à média praticada em outros países, e sendo que cargos de alta gerência, raramente ou nunca serão ocupados por um latino ou estrangeiro não nascido na Europa ou país hegemônico. Dentre essas multinacionais em Portugal, aqui está uma relação de algumas que já foram avaliadas por estarem entre as melhores para se trabalhar. As multinacionais se instalaram em Portugal, obviamente em função dos baixos salários e abundante mão de obra barata oferecida pelos imigrantes, e também por não poderem utilizar o mesmo modelo de gestão dos portugueses em seus países de origem, que inclusive em muitos deles a carga horária de trabalho é menor. E ao que parece, a alta administração de todas essas empresas sabem como os portugueses dirigem suas fábricas, e são coniventes com todo tipo de abuso que acontecem nelas, apenas fazendo vista grossa para isso, pois o que importa é o lucro além de poder ter alguma desculpa para dar, caso esses abusos sejam denunciados ao mundo, através de alguma imprensa alternativa ou de outra forma. E provavelmente é por isso que a alta administração dessas empresas não se importam com a alta rotatividade de funcionários. E a alta rotatividade é um péssimo indicador para qualquer empresa, como já foi explicado no vídeo anterior. Como os imigrantes precisam desesperadamente sobreviver em Portugal, o sistema aproveitou a situação para tirar vantagem. Afinal, se o cidadão português não aceitar os baixos salários, sempre haverá um imigrante disposto a aceitar, justamente em função da diferença cambial e para não passar fome ou ter que voltar para o país de origem em uma situação pior do que quando saiu. Isso explica inclusive a grande entrada de imigrantes vindos de países que não adotam o euro como moeda. Então, se os portugueses xenófobos quiserem que o governo português atraia apenas outros europeus, ao invés de latinos, indianos e africanos, não reclamem em meu canal ou com os imigrantes, reclamem com o governo português.
A economia dependente de turismo e de investimento externo através de multinacionais faz Portugal ser o Brasil europeu. Então, em relação a isso, Portugal é um país que não aprende. E sempre haverá no país os problemas que o governo parece fingir tentar solucionar, como o suposto combate aos preços abusivos dos aluguéis, e políticas ineficazes para dar celeridade à regulamentação da situação dos imigrantes. Pois é muito conveniente utilizar a desculpa de ser um país turístico, enquanto imigrantes gastam em euro, até exaurir todas as suas economias e ficando reféns da exploração e xenofobia, contribuindo sem ter nenhum retorno dos impostos que pagam, inclusive impostos no consumo para a subsistência, enquanto a economia e previdência social portuguesa é sustentada e cada vez mais dependente de todo esse esquema que não é criminoso, mas é imoral. E onde principalmente uma grande maioria de latinos que já tem em seu DNA a explicação antropológica da herança psíquica social da aceitação da cultura de relações de trabalho escravagista, em função do histórico das colonizações. E claro, não estou aqui fazendo generalizações e nem todos os latinos e estrangeiros pensam assim, ou aceitam certas condições. Mas é por essa explicação antropológica e cultural que muitos imigrantes defendem esse sistema e insistem que outros imigrantes tenham que aceitar isso, já que escolheram vir para Portugal. E ainda atacam pessoas que produzem conteúdos como o desse canal. E a essa atitude, muitos dão o nome de complexo de vira-latas, que significa o enraizamento e internalização do complexo de inferioridade, ao ponto de defender e tentar justificar o que é indefensável e o que é injustificável. Ao invés de atacar quem diz esse tipo de verdade, essas pessoas deveriam priorizar o aprendizado de outros idiomas, aproveitar a estadia em Portugal para desenvolver a resiliência, se qualificar ao máximo enquanto procurar destino melhor. Ou então, após a obtenção da cidadania, se filiar a um partido político e lutar para mudar ao menos a cultura escravagista de exploração do trabalho. Então, ao que parece, tudo o que você passa em Portugal é parte de uma estratégia política e econômica. Sou neto de portugueses e com propriedade expliquei isso várias e repetidas vezes a muitos portugueses que direcionaram a mim seus ataques e discursos de ódio, porque mesmo se isso não mudasse o sentimento deles em relação a mim, talvez servisse para uma forçada reflexão de que eles não são em nada melhores do que nós. E expliquei, deixando explícitos a vergonhosa e injustificada ignorância e o complexo de superioridade sem embasamento, mostrando a dependência de que eles têm de nós, inclusive para a garantia de aposentadoria. E os aconselhei sem medo, a guardar o ódio e a xenofobia apenas para que eles próprios alimentassem suas doenças psicossomáticas decorrentes dessas escolhas de sentir o que sentem, em relação a nós. Mesmo porque, o que eles pensam e sentem em relação a isso é um problema particular deles, e que nada vai mudar, além de não me afetar de nenhum modo. Mas deixei claro e com muita segurança que se eu não fosse respeitado, os levaria sim aos tribunais. Nos outros países europeus por onde passei, escutei péssimas coisas ditas por alguns nativos desses países sobre portugueses sem generalizações, inclusive coisas muito semelhantes às coisas que muitos portugueses falam sobre brasileiros, como não ser dignos de confiança, serem os mais caloteiros, infiéis nos contratos e sem compromisso com a pontualidade e responsabilidade, além de serem os que mais tentam aplicar golpes e burlas em outros países. E conto isso para qualquer português xenófobo quando tentam me atacar com provocações de baixo nível, e pergunto a ele se é justo que pensem assim em outros países europeus sobre os portugueses. E quando ele diz que não, então pergunto por qual motivo ele faz exatamente o que não gosta de ouvir sobre eles. Aproveitei minha estada em Portugal para entender e utilizar as mesmas estratégias dos ciganos quando são provocados e desrespeitados. Nunca sofri nenhum tipo de agressão ou intimidação, mesmo porque os mais agressivos são como torcidas organizadas, só agem em bandos. Não precisei andar em bandos, mas sempre tive um bom relacionamento com os romenos e pessoas de outras etnias. E sempre andei em boas companhias. Então nunca tive motivos para sentir medo em lugar algum. E ter um bom relacionamento não significa fazer ou concordar com práticas erradas ou ilícitas de alguns. Aliás, eu repudio e fico muito triste quando tenho notícias de brasileiros que nos envergonham, virando notícias e se envolvendo em escândalos ou dando motivos para que portugueses falem mal e tentem fazer generalizações sobre brasileiros, alimentando a xenofobia e ferrando a imagem de nosso país, parecendo não estarem satisfeitos com o trabalho que nossos políticos já fazem para isso.
Pessoas ruins e de mau caráter existem em qualquer lugar. O que faço para qualquer pessoa é oferecer um bom tratamento, usando de empatia e demonstrando genuíno respeito, ao invés de medo e insegurança e sem o menor receio de estabelecer os devidos limites. Eu exijo ser tratado respeitosamente no mínimo e em igual medida por eu tratar as pessoas o mais respeitosamente possível, desde que não excedam os limites. Fora isso, trato cada caso como cada situação requerer. Não aconselho a qualquer pessoa vir para Portugal, sem ter muita certeza dessa opção. Mas para quem já está em Portugal, fica a dica: não são todos os portugueses que detestam imigrantes, mas infelizmente percebo que a maioria sim, pois se não fossem a maioria, não teríamos tantos relatos e tantas reportagens em matérias de jornais, documentando essa realidade e perceberíamos um grande número de portugueses reeducando seus compatriotas no sentido de combater a xenofobia. Tem um político português que gosta de incitar o ódio contra os imigrantes abertamente, e que se conseguir se eleger, dificultará ainda mais a vida dos imigrantes, mas acredito que o sistema não o deixará se eleger, porque sabem que isso implodirá a economia de Portugal. Espero não estar errado sobre o sistema não deixar que ele chegue ao poder, porque se depender do esclarecimento da grande maioria dos portugueses, esse sujeito tem grandes chances de ser eleito. Não estou fazendo nenhum tipo de generalização nesse vídeo, estou apenas compartilhando minha percepção sobre a realidade do que é viver em Portugal e compartilhando informações reais e fáceis de serem verificadas com simples buscas no Google, para os que duvidarem do que acabaram de ouvir. Agradecemos por merecer seu tempo e atenção até o final desse vídeo. Deixem seus comentários e compartilhem esse vídeo com um imigrante ou pessoa que pretende vir para Portugal que você conhecer. Queremos apenas que estejam psicologicamente preparados para o que podem experimentar em Portugal e outros países da Europa. E deixe seu like e inscreva-se, para nos ajudar a ter mais alcance e levar esse conhecimento para ajudar mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.